Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Feliz Dia das Mamães. Que o seu dia, mamãe, seja assim, ó, maravilhoso. Que você seja muito mimada, cuidada, amada, presenteada. Que o Senhor conceda o que deseja o seu coração. Que você possa ver sua família unida, em amor, quebrantada no Senhor, que a paz reine aí, no seu coração, na sua casa, na sua família, que você tenha boas notícias, muita alegria, que a sua vida seja cheia de favor e que a sua caminhada seja progressiva de glória em glória. Que você sempre tenha mais uma glória para viver. Em nome de Jesus, feliz Dia das Mães. Você sabe o quanto você é necessária, é importante, faz a diferença. Eu tenho a minha mamãe e a minha mamãe está com 77. 7 é o número da perfeição, e ela orou bastante, orou muito, não desistiu, orando pela nossa salvação. Então ela se levantou como uma guardiã, e toda a família precisa de uma mãe que ora. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Então eu tive a minha mãe que orou por mim, orou pela família, orou pelo meu pai. E o Senhor salvou todos. E ela fala que Deus deu mais do que ela pediu. Porque ela pediu uma família salva. E hoje ela tem filhos que estão no altar, netos que estão no altar. Os bisnetos também estão indo para o altar. Ela tem visto aí gerações curvadas diante do Senhor. Então, Deus tem feito muito e ela tem podido ver a glória do Senhor. Então, todos nós precisamos disso, né? De uma mamãe que ora, uma vovó que ora. E eu tenho certeza que você tem consciência disso, da sua importância, o quanto a sua oração faz diferença aí na vida da sua família. Você é uma peça importantíssima. Feliz Dia das Mães para você. Mamãe, você é muito querida e especial. Muito mesmo. E nós, do Ministério Mudança de Vida, aqui do programa Mudança de Vida, desejamos favor, porque favor é tudo. Isso. Favor é tudo. E eu costumo dizer que um dia de favor pode mudar anos da nossa vida. E que hoje seja um dia de favor aí na sua vida, na sua casa, e que você viva definições, seja altamente presenteada pelo Senhor. Em nome de Jesus, busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar de você. Ei, a solução está na palavra.
tudo é sobre a palavra, o que ela diz, a resposta é ousadia. A ousadia que a palavra nos dá. Quando os homens do Sinédrio, Tribunal Superior Judaico, viram a confiança e a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados. E começaram a reconhecer que eles tinham estado com Jesus. A confiança, a ousadia desses homens, a forma como eles falavam, deixou aqueles mestres, assim, assustados. Porque eles sabiam que eles estavam diante de pessoas comuns. Tem uma tradução que fala iletrados, eles não eram formados, não tinham formação acadêmica, mas eles falavam com tanta sabedoria, com tanta ousadia, que eles ficaram admirados. E aí eles reconheceram. Meu Deus, que forte isso é para mim. Eles reconheceram que eles haviam estado e começaram a reconhecer que eles tinham estado com Jesus. Eles reconheceram Jesus neles, eles conseguiram ver Jesus neles. Porque quando uma pessoa realmente passa a andar com Deus, ela crê em Deus. Ela se submete ao Senhor. Ela realmente está andando com o Senhor, ela muda. Ela muda tanto que ela se torna irreconhecível. As pessoas ficam admiradas. E é possível ver que realmente ela tem estado com Jesus. Ela tem andado com Jesus. Porque a pessoa que anda com Jesus, ela é ousada, ela é sábia, ela é corajosa, ela tem paz, ela tem alegria. A pessoa que anda com Jesus, ela tem uma segurança, ela vive uma vida fluida, ela não tem instabilidade, muito pelo contrário. Ela é estável, ela é confiante, ela vive uma vida que inspira outras pessoas. Lembra, ela é sal, ela salga, ela não deixa, onde ela está, as coisas não estragam. Ela é luz, onde ela está não tem trevas. Ela não responde aos problemas como todo mundo responde. A resposta dela para os problemas é de perseverança, de determinação, né, de coragem. Ela dá uma resposta corajosa, perseverante, determinada. Ela não desce ao nível do problema. Ela não deixa que as circunstâncias tenham influência sobre ela. Muito pelo contrário, ela muda as circunstâncias. É o que o salmista disse, quando passa pelo vale de Baca, transforma num manancial. Mesmo, é o que está em Isaías 58, mesmo que ela esteja numa terra seca, ela se torna naquele lugar um jardim bem regado. É como um jardim bem regado numa terra seca. É como que você não vai ver num deserto, num lugar de sequidão, aquele jardim, um jardim, meu Deus. E quem já viu um belo jardim, eu já vi belos jardins, né, principalmente em Israel, eu já vi assim, e ali é deserto. E é impossível a gente não ficar...
eu sempre fiquei encantada de você parar e só ficar ali, sabe? Contemplando a beleza daquelas flores coloridas, vibrantes, alegres. Então é impossível você não parar para olhar para um jardim bem regado, bem cuidado. E a Bíblia nos compara com um jardim bem regado, no meio de uma terra seca, né? É o que está lá em Isaías 60. Há trevas em toda parte, mas a luz, a glória do Senhor resplandece na nossa vida. E começa dizendo, levante-se, brilhe, porque a glória do Senhor está sobre você. É lindo demais. Como é que uma pessoa que anda com Jesus resolve os problemas? Ela enxerga no problema um avanço para a vida dela, um trampolim para um nível mais alto. Ela enxerga no problema crescimento. Ela não se entrega ao problema. Muito pelo contrário. A forma dela enxergar os problemas não é de forma melancólica, medrosa, não. Ela vai para cima com confiança. Ela acredita que se o problema chegou, ela já tem graça para vencê-lo. E é verdade. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. É verdade. Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Se eu estou passando por algo, eu já tenho graça. Eu já luto com a vitória. Eu vou sair do outro lado. Como que você sabe, bispa? Porque está escrito. Você vê que você precisa saber o que está escrito. Por isso que eu insisto com as pessoas, para estarem sempre no programa de leitura da Bíblia em um ano. É tão fácil. 3 capítulos diários, de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, você lê a Bíblia em um ano. Conhecereis a verdade te liberta. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, de entendimento. Porque você pode estar vivendo a sua vida com base na mentira, porque não conhece a verdade ou até rejeita a verdade. Eles ficaram impressionados. Como que esses homens pescadores, homens simples, falam dessa maneira, agem dessa maneira? Reconheceram, eles estiveram com Jesus. Então mostra que Jesus sempre foi essa pessoa corajosa, ousada, sábia, para cima. Ele não levantava cada dia de um jeito, não. Levantava, estava sempre para cima, olhando para o alto. Né? A Bíblia fala, Paulo falou, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Pensem no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Mantenham a paz no coração e se alegrem sempre. E Paulo, a carta aos Filipenses é considerada a carta mais alegre. E é impressionante porque Paulo estava preso numa prisão terrível. E você vê um homem falar, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Mantenham a paz. Pensem em coisas elevadas. Porque a alegria dele vinha do Espírito. E a nossa alegria vem do Espírito. Não é do que eu tenho ou não tenho, vem do Espírito. De ter o Espírito Santo na minha vida, de andar com Deus. Esses homens aqui estavam sendo oprimidos. Só porque eles estavam falando do Senhor. Eles tinham orado por um homem que era um paralítico de nascença. E estava lá, na Porta Formosa.
A porta já tem esse nome, porque era formosa, a porta mais luxuosa, e havia ali um contraste, algo tão grandioso, luxuoso, e aquele homem ali pedindo esmola. E gente passando para oração no templo, até que Pedro e João passaram. E eles deram uma resposta. Eles não suportaram ver aquela cena. Porque quem anda com Jesus muda situações. Ele não é omisso, passivo, acomodado, preguiçoso. Ele sai da zona de conforto, ele faz o que ninguém está fazendo. E eles disseram, né? Eu não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos uma coisa que é mais do que isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem deu um salto e passou a andar. E aquilo impactou as pessoas, porque todo mundo sabia que ele tinha mais de 40 anos e estava naquele lugar, sem avanços nenhum. Mas quando os homens que estiveram com Jesus chegaram, as coisas começaram a mudar. A vida daquele homem mudou. Outras pessoas foram mudadas porque viram o tamanho do milagre. E aquilo incomodou a turma religiosa. E fizeram ameaças, e se levantaram contra eles. Mas eles não cederam. Falaram com coragem, com ousadia, e ninguém pôde calá-los, pará-los. Tanto, o impacto foi tão grande que eles olharam e ficaram admirados. Como é que eles falam assim? De onde vem toda essa ousadia, essa coragem da palavra? De terem estado com o Senhor, porque quem anda com o Senhor muda completamente. É impossível uma pessoa passar a andar com Deus e ser a mesma pessoa. É impossível. Por isso que tem muita diferença de uma pessoa virar um evangélico e realmente se tornar um nascido de novo. Você vê que às vezes a pessoa se apresenta como evangélica, mas o mundo está nela, o jeito dela falar, dela viver, não glorifica a Deus. Mas quando ela é uma nascida de novo, nascida da água do Espírito, o estilo de vida dela muda, porque agora ela tem uma visão bíblica, uma visão de reino, uma visão elevada. Ela quer se parecer com Jesus. Ela não suporta a ideia de não se tornar cada vez mais parecida com Jesus. Então, a visão dela de mundo muda completamente. Consequentemente, o estilo de vida dela, né? Tudo muda. O jeito de falar, de vestir, os lugares que ela frequenta. Né? Ela podia frequentar lugares que para muita gente são maravilhosos, mas agora ela entende, não, esse lugar não é mais para mim. Esse tipo de amizade, de influência não é mais para mim. Né? Um casal contou que, né, foram prosperando, e aí, né, passaram a ter amigos importantes e aquela coisa toda. Então a vida era eles fazerem essas reuniões na casa deles, e as pessoas iam para o almoço no domingo, e no sábado para os jantares, e assim por diante.
E aí, depois que eles começaram a ouvir essa palavra, olha aqui, e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E começaram a reconhecer que eles tinham estado com Jesus. Quando eles começaram a andar com Jesus, através do conhecimento da palavra. Aí você vai me perguntar, mas eles já tinham uma fé? Sim. Eles já se apresentavam como evangélicos, né? Frequentavam determinado lugar. E os amigos, a maioria frequentavam o mesmo lugar. Mas, quando eles começaram a ouvir esta palavra, estou falando o que eles contaram. Eles começaram a ver coisas que antes eles não viam. Ela começou a ver roupas que ela vestia, que ela disse, bispa, eu comecei a ver, não, isso não glorifica a Deus. Ela disse, eu colocava umas roupas com o meu abdômen de fora, tomara que caia, um decote, mais às vezes uns decotes, uma saia mais curta. Ela falou, isso nunca me incomodou. Nunca. Ela falou, nunca. Às vezes eu até ia à igreja com uma saia mais curta. Por quê? Porque até a moça que cantava no altar ia. Ela disse, nunca me incomodou. Mas ela disse, se eu falar que você foi específica, não, mas você começou a pregar, um dia você disse, olha, a visão, ela muda tudo. O seu jeito de andar, de vestir, de viver, as pessoas com que você se relaciona, a mesa muda. E ela falou, um dia eu estava ali e eu comecei a ouvir as conversas ali da mesa e eu no final falei para o meu marido, eu não quero mais essas pessoas aqui. E ele falou, você sabe que eu estava ouvindo a mesma coisa? Não me preenche, não alimenta, não faz mais sentido essas pessoas na nossa mesa. E ela disse, eram 4 casais, mas os assuntos, as conversas, ela falou, aquelas amigas, que até ela falou, bispa, eram minhas amigas, mas eu vi tanta futilidade, por quê? Porque quando eu comecei a ouvir você, eu comecei a entender coisas que eu nunca tinha entendido. Eu saí daquele mundinho água com açúcar. Eu comecei a ter profundidade. E à medida que eu fui indo para águas profundas, eu mergulhei mais fundo na palavra, a minha cabeça mudou. A minha visão mudou. E agora a mesa mudou, porque aquelas pessoas já não faziam mais sentido para nós. O meu guarda-roupa mudou, porque aquelas roupas não faziam sentido mais para mim. Os lugares que nós íamos também foi mudando. Porque nós não tínhamos mais vontade, porque não fazia mais sentido. Você tem toda a razão, ela disse. Quando a gente tem um conhecimento verdadeiro de Jesus, quando passamos a andar com Ele, a nossa visão muda. E a visão, queridos, determina tudo. A visão determina tudo. Onde você usa seu tempo, com quem você anda, quem vai estar à mesa com você, onde você frequenta, onde você gasta seu dinheiro, sua vida, o que você fala, o que você veste. A visão determina tudo. E qual é a visão da nossa vida? Da nossa vida, a visão bíblica. Porque uma pessoa que tem estado com Jesus, que anda com Jesus, ela muda. Ela não desce a cultura, ela não é subcultura.
ela não se rende à cultura, ela não fala como todo mundo, ela não vive como todo mundo. Porque não é difícil falar do Senhor, não é difícil. Ele é lindo, é maravilhoso, é isso, aquilo. A questão é se você é capaz de todos os dias negar a você mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Porque falar bonito de Jesus, participar de uma reunião de oração que se fala bonito de Jesus, sabe, até de um culto que está adorando, cantando sobre Jesus, falando sobre Jesus, não é difícil. A questão é, o meu estilo de vida está mudando? As minhas escolhas? O meu padrão elevou? Porque a graça não está abaixo da lei. A graça não é para você viver uma vida aquém, mas muito além. A graça é superior. Ela é superior, é um nível superior. Ela te eleva. O seu padrão é elevado. O seu padrão é elevadíssimo. Você persegue uma vida santa. No modo de viver, de falar. Ou seja, tudo na sua vida passa a estar alinhado com Deus. Você persegue isso. Muda. Ouça isso. Deus está nos puxando para cima. O nível é mais alto. Sede santo como eu sou santo. Não podemos correr o risco de sermos as virgens tolas, que não se preocuparam com o azeite extra. O caminho continua sendo estreito e apertado. E se ninguém consegue diferenciar uma pessoa que se apresenta como cristã de uma pessoa mundana, nós temos um grande problema. Quando eu digo que eu ando com Jesus, eu estou imitando a Cristo. Eu me torno nova criatura. O meu padrão é alto, é o padrão de Cristo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro para que essa palavra tenha realmente transformado a perspectiva de cada pessoa que está orando comigo. Que tenha mudado, que tenha descortinado e que ela esteja vendo, entendendo e acatando. Senhor, aquilo que talvez estava oculto aos olhos dela, que ela tenha recebido visão, discernimento e toda a graça para poder se levantar e se alinhar com o Senhor. Que ela eleve o padrão, Senhor. O padrão é o do Senhor. Nós perseguimos o seu padrão, o seu nível. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. E peço sabedoria, discernimento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. E profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando. Que essa visão tenha tomado conta dos corações. Essa visão que essa palavra está nos fornecendo. Eles viram que a diferença na vida desses homens simples é que eles haviam estado com o Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Às 9, vamos realizar a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue a sua família, traga um convidado. Vamos dar uma bênção especial para todas as mamães. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida,
e mudança de vida. Bom dia. Amém.